Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E o vídeo de hoje, o torcedor, tá repleto de novidades para você, um vídeo cheio de notícias e é claro, você não pode perder nenhuma delas. Vamos falar sobre Roberto Dinamite, o Vasco preparando uma grande homenagem ao maior ídolo da história do gigante da colina. Hoje, inclusive, a própria página do Vasco confirmou essa homenagem. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Vamos falar também sobre bastidores da Vasco TV, dessa última vitória sobre a equipe do Coritiba sábado em São Januário. Marquinhos Gabriel e Léo Jabá passando um recado e dando uma mensagem a você, torcedor vascaíno. Falar sobre o início da 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que se inicia hoje com a partida entre Vila Nova e CRB, uma partida importantíssima para o Vasco da Gama. E além dessas, muitas outras novidades, falar sobre Sarrafiori e a renovação do seu contrato e muitas outras notícias no vídeo de hoje. O vídeo está repleto de novidades importantes, então fica até o final, porque você não pode perder nem uma delas. Tranquilo, torcedor? E é claro, se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento, é essencial para que a gente possa levar o Vasco cada vez mais para outras pessoas dentro dessa plataforma. Então se inscreva, ative também o seu sininho de notificação, deixe o seu like e o seu comentário. Se você acredita no acesso, a pergunta que fica é: o Vasco sobe? Se você acredita que vai ver o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem, deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor vascaíno? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e começar falando sobre isso. Série B do Campeonato Brasileiro, início da 31ª rodada da segunda divisão. Hoje, 8 horas da noite, o Vila Nova enfrenta o CRB lá em Goiânia. CRB esse que é o 5º colocado da Série B, o Vasco é o 6º, está a 4 pontos de distância para o G4, e o CRB é o 5º colocado, está a apenas 1 ponto de distância para o 4º colocado ali, né, da Série B do Campeonato Brasileiro, e puxa esse pelotão de frente da competição. O CRB é um adversário direto na luta pelo acesso, então nós temos que fazer o nosso papel secando a equipe. O CRB, em caso de derrota e o Vasco vencendo o próximo jogo contra o Náutico domingo, 4 horas da tarde nos Aflitos, pode terminar essa rodada, inclusive, à frente da equipe de Alagoas e apenas 1 ponto do G4. Amanhã também teremos outros jogos importantíssimos. Londrina e Goiás, lá no Estádio do Café, 7 horas da noite. E Coritiba e Sampaio Correia, 9h30, lá no Couto Pereira. Coritiba e Goiás, 2 adversários diretos na luta pelo G4. O Coritiba que atualmente está a 6 pontos à frente do Vasco e o Goiás que está atualmente a 4 pontos de distância do gigante da colina. Então liga o secador. Hoje, 8 horas da noite, CRB e Vila Nova. Amanhã os jogos do Coritiba e Sampaio Correia e também do Londrina e do Goiás. Jogos de adversários diretos pela luta ao acesso à primeira divisão. E domingo o Vasco encerra a rodada contra o Náutico lá nos Aflitos. Uma vitória será essencial. E ontem, né, após o fim da rodada, da 30ª rodada da Série B, o Vasco acabou aí com uma maior porcentagem, chance de estar na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O site Infobola calculou que agora as chances do acesso são de 19%. Chances essas que já foi de 1, ou seja, está aumentando, o Vasco está chegando e é claro, a gente espera que veremos, aliás, o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Inclusive, um fator muito importante para essa mudança, além da chegada do Denê, além da chegada do Fernando Diniz, é a chegada de nós, torcedores vascaínos em São Januário. Para vocês terem noção, após o retorno do torcedor, o Vasco já se tornou o 3º melhor mandante da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O lugar esse que não era do Vasco da Gama. O Vasco, com o retorno do público, tem 3 partidas, 2 vitórias e apenas 1 empate com nenhuma derrota. O Vasco já teve derrotas ruins nessa Série B para times como Operário, Avaí e outros aí que realmente causam certa dúvida e mostram como o torcedor faz falta dentro do nosso caldeirão. E com a volta da torcida, com o retorno do público, o Vasco é outro. O Vasco é outro do lado do seu
torcedor. Terceiro melhor mandante, a gente espera que até o final do campeonato o Vasco esteja lá, no primeiro lugar, lugar esse que já era para ter sido do Gigante da Colina desde o início da competição. Aproveitamento de 66,7% dentro de São Januário. E é claro, nesse último sábado vimos como é importante ter o torcedor vascaíno ao lado, empurrando o Vasco, fazendo com que, de fato, os jogadores tenham um melhor desempenho, empurrando a equipe e fazendo, é claro, também, principalmente, com que o Vasco saia com os 3 pontos dentro de casa. Sábado foi uma demonstração desse amor, desse carinho e, é claro, do torcedor vascaíno sempre disposto a empurrar, vibrar e cantar pelo Vasco durante os 90 minutos de partida. Um jogo bom, o Vasco mostrando que realmente quer o acesso à primeira divisão. O elenco muito unido, o Fernando Diniz conseguindo mais uma vez montar o Vasco de uma maneira correta, com um bom esquema tático, empurrando o Vasco para cima do adversário e fazendo com que o Gigante da Colina conseguisse conquistar mais 3 pontos e ficasse ainda mais vivo nessa luta pelo acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E o Marquinhos Gabriel e o Léo Jabá, nos bastidores da Vasco TV, o tão famoso bastidor que todo torcedor espera, né, quando o Vasco consegue uma vitória, falou sobre esse apoio do torcedor e sobre essa luta ao acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, é claro, sem muita enrolação, os bastidores estavam sensacional. Infelizmente, a gente não tem direito ao acesso, né, de colocar aqui imagens do bastidor da Vasco TV. Mas, sem muita enrolação, dê uma olhada aí no Léo Jabá e no Marquinhos Gabriel, falando sobre o apoio da torcida e principalmente sobre essa luta pelo acesso à primeira divisão. Então fala daí, Marquinhos Gabriel e Léo Jabá, o quão é importante ter o torcedor vascaíno dentro de São Januário. Muito feliz pela vitória, né? Acho que a gente mostrou o quanto a gente é capaz de lutar até o final. A gente está muito vivo nessa batalha aí. A gente sabe que jogando assim, a gente tem chances muito grandes de ter o acesso e esse é o nosso maior objetivo. E a gente vai junto até o fim, junto com a torcida. A gente está junto nessa. Agradecer a todo mundo pelo apoio. Como eu falei, a gente está junto aí. Vamos até o final do campo. É incrível, né? Eu tive o Caldeirão nunca a favor, né? Agora é a primeira vez que tá a nosso a favor. Sei que não tá completamente 100% ainda, né? Por causa da pandemia e tal. Mas estou muito contente de estar de volta, de estar nesse ambiente, de ter o calor da torcida ao favor. Isso é muito importante, mais um passo dado, falta 6 vitórias pra gente conseguir. Realmente é muito diferente, é outra coisa. São Januário sem a torcida vascaína não é São Januário. O Vasco realmente muito vivo nessa luta pelo acesso. A gente espera que domingo, 4 horas, lá nos Aflitos, um jogo dificílimo em Pernambuco, contra o Náutico, o Vasco consiga mais 3 pontos. 3 pontos esses que podem diminuir essa distância para o G4 de 3 para apenas 1 pontinho de diferença em quem sabe, contra o CSA em casa, sem ser nesse próximo final de semana, lá no outro, numa sexta-feira, o Vasco conseguir, enfim, pela primeira vez, entrar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. E falando em São Januário, rapaziada, tem um jogador, o Christian, que tem passagens por Corinthians, Atlético Paranaense, Flamengo, e ele falou em uma entrevista ao canal Podpah sobre São Januário. Ele disse o quão São Januário é hostil para os times, para os clubes que vão enfrentar o Vasco dentro do Caldeirão. Então é claro, rapaziada, sem muita enrolação, todos nós já sabemos aí o quanto é difícil jogar em São Januário para os outros clubes, como é a pressão do torcedor, como é jogar dentro do nosso Caldeirão. Então dê uma olhada aí nas palavras de um jogador que já viveu isso, jogar em São Januário vestindo a camisa de outro time sem ser a do Vasco da Gama. Então fala daí, Christian, o quanto você sofreu vestindo a camisa do Flamengo, do Corinthians, para jogar dentro de São Januário. Fala daí o quanto é difícil jogar dentro da colina histórica. Você vai jogar então contra o Vasco, então? Nossa senhora. Fala que é o mais tenso, São Januário. Não dá, mano. Favela de um lado, favela do outro, e o estádio fica bem no meio da favela. Quando você era do Flamengo? Não qualquer clube que você vai, Corinthians, Flamengo, Atlético Paranaense, qualquer clube que você vai. O bagulho é louco. Pra você entrar ali é um parto, irmão. O nego balança, parece que você vai morrer, irmão. O nego já fala, fecha a cortina. E o nego já, já fica quietinho. É cada pedrada, irmão. Que desespero que deve dar, irmão. Mano. Porque é uma favela do caralho pra você entrar e pra você sair. Você não sai sem passar na favela. Não tem como, São Januário. Então ali eu acho que o lugar pior, assim, que eu já fui jogar. Pra chegar e pra sair, demora, hein? Essa é a verdade. Esse é o Vasco, queira ou não. São Januário é assim
e a pressão que os adversários, que os outros times têm de jogar dentro do nosso Caldeirão. Um volante que passou aí por grandes clubes do futebol brasileiro, assumindo que São Januário foi o estádio mais tenso, onde ele já jogou contra. E agora falar sobre homenagem ao Roberto Dinamite. A gente ainda vai ter outros assuntos, vamos falar sobre Sarrafiore, falar sobre o desempenho do Vasco, com o Sarrafiore em campo e muitas outras notícias, mas eu quero aqui falar sobre o Roberto Dinamite, que acredito que infelizmente, mesmo sendo um presidente não tão bom para o Vasco da Gama, como ele foi, fez as dívidas aumentarem, etc. Todo mundo já sabe muito bem disso, do período em que ele passou sentado na cadeira da presidência do Vasco. O Roberto Dinamite é o maior ídolo da história do Vasco. É o maior artilheiro de São Januário, é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro no geral. Então, realmente, é um ídolo do Vasco da Gama, é um ídolo do Brasil no geral e sempre vestiu a camisa do Gigante da Colina aqui no futebol brasileiro. E o Roberto Dinamite, no mês de novembro agora, completará 50 anos do seu primeiro gol como profissional do Vasco da Gama, após ali um gol onde ele foi chamado de Garoto Dinamite e acabou recebendo esse apelido e levando o Dinamite para o restante da sua vida. Inclusive agora, Dinamite faz parte do seu nome. E o que acontece? O Vasco planeja fazer uma grande homenagem. E eu bato palma para a diretoria sim, volto a repetir. Quando faz alguma coisa ruim, a gente vem aqui e fala e critica. Mas quando faz alguma coisa boa, a gente também tem que vir aqui e elogiar. Porque o Roberto Dinamite é um grande ídolo do Vasco e nunca teve seu reconhecimento, nunca teve seu trabalho, tudo que ele fez pelo clube reconhecido dentro do Vasco da Gama. A gente tem uma estátua do Romário. O Romário foi um ídolo, isso é fato, é inegável. Mas o Roberto Dinamite foi o Roberto Dinamite. E o Romário foi o Romário. A gente sabe muito bem, para quem ama o Vasco, acompanhou a história do Vasco, que o Roberto Dinamite é o maior ídolo do clube e já deveria ter uma estátua a tempo dentro do Gigante da Colina. A gente, é claro, não pode chegar aqui e confirmar, falar, vai ter uma estátua do Roberto Dinamite dentro do Vasco da Gama, mas a grande possibilidade disso acontecer. Está sendo preparada uma grande homenagem para o jogador, para o ex-jogador, é claro, né, do Vasco da Gama. Inclusive hoje, através de sua conta oficial do Twitter, a página do Vasco fez assim: no mês 10 do ano que o garoto Dinamite completa 50 anos da sua primeira partida com nossa camisa, vamos dar o primeiro passo para eternizar aquele que sempre nos deu tantas alegrias. Dinamite eterno. Garoto Dinamite explodiu. Então, torcedor, espere. Alguma coisa está por vir aí. Quem sabe uma estátua pode estar sendo pronta. A gente volta a repetir, não pode confirmar, não pode cravar isso, mas a grande possibilidade, de fato, de o torcedor vascaíno ter uma estátua do Roberto Dinamite dentro de São Januário. Inclusive, essa hashtag Dinamite Eterno é algo que chama muita atenção. Algo eternizado é algo que fica para sempre. E uma estátua é algo muito semelhante a isso. Então, quem sabe, poderemos ter ao lado da estátua do Baixinho, agora uma estátua do Roberto Dinamite dentro do nosso Caldeirão. Se você concorda, é claro, deixe a sua opinião aí nos comentários. E falando agora, para encerrar o vídeo, sobre Sarrafiore. O Sarrafiore fez nessa última quinta-feira uma cirurgia aí que reconstruiu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ele sofreu essa lesão naquela partida entre Vasco e Confiança lá em Alagoas, no jogo que o Vasco venceu aliás, Alagoas não, Sergipe, né? Um jogo que o Vasco venceu por 1-0, 2-1, aliás, venceu muito bem. É um jogo muito difícil, mas o Vasco conseguiu os 3 pontos fundamentais para que estivesse vivo aí nessa luta pelo acesso à primeira divisão. Naquela partida o Sarrafiore entrou faltando 10 minutos, se lesionou, mas mesmo assim uma lesão grave permaneceu até o final da partida. E na sexta-feira, após a cirurgia do jogador, o Vasco logo em seguida anunciou a sua renovação contratual. Renovação essa muito criticada por grande parte da torcida vascaína. Então a gente vai explicar isso. Por que o Vasco teve que renovar com o Sarrafiore e por que o Vasco renovou com o atleta. Primeiramente, o Vasco renovou com o Sarrafiore até o final de 2022. O Sarrafiore é um atleta que passou pelo Vasco, chegou em maio aqui, teve 18 partidas, 3 gols e deu 1 assistência. O Vasco tem um grande carinho pelo atleta, um argentino que veio pela influência inclusive do próprio Germancano. E após a cirurgia, o Vasco reuniu ali funcionários, jogadores, amigos pessoais para dar ali uma boa recuperação. Parabenizar o Sarrafiore pela boa cirurgia, pela boa recuperação que ele terá pela frente e mandaram uma mensagem de apoio ao jogador. E o próprio Sarrafiore, inclusive, já respondeu tudo isso, esse carinho, através das suas redes sociais. Como tá passando aí para vocês. Obrigado pelo carinho, ele fala: Vasco da Gama, um clube gigante que tem a honra de defender. Me sinto mais forte com vocês ao meu lado. Estamos juntos.
E o que acontece? Após a cirurgia, o próprio Vasco já realmente passou, né, notificou que a cirurgia foi um sucesso, que tá tudo certo, já vai iniciar hoje a sua recuperação lá no CT Moacir Barbosa, mas há essa dúvida, o porquê o Sarrafiore renovou com o Vasco da Gama. Primeiramente, quando o jogador se lesiona dentro do clube, o clube tem a obrigação de ficar com ele até ele se recuperar completamente da sua lesão. É uma lesão muito grave, uma lesão que vai tirar o Sarrafiore principalmente desse ano e algum período do ano que vem. Sarrafiore deve voltar a campo ali, no mínimo em março, abril de 2022. Então o Vasco já teria que ficar com esse período todo com o Sarrafiore no seu plantel, no seu elenco. E o departamento de futebol do Vasco gostou do Sarrafiore. Achou que é um atleta de qualidade, que tem ainda a crescer, um jogador jovem, se eu não me engano de 24, 25 anos, que pode dar muito Vasco para a próxima temporada, segundo o departamento de futebol. Então, com isso, já que era para ficar com o Sarrafiore até maio do ano que vem, era melhor estender o seu contrato todo até o final de 2022 e quem sabe, vai que ele pode dar certo também, caso o Vasco venha jogar uma Série A ou uma Série B sendo titular, tendo mais oportunidade e se tornando de fato uma figura importante para o elenco do Maltino. Então o Vasco preferiu estender esse contrato, já que teria que ficar com o atleta durante determinado período por conta dessa lesão dentro ainda vestindo a camisa do Vasco. E além desse problema, o Vasco também tem uma dívida com o Valdívia, com o Internacional, aliás, devido ao Valdívia. Valdívia, aquele jogador que passou pelo Vasco no ano de 2019, agora está no Avaí, veio emprestado do Internacional Gigante da Colina e o Vasco, é claro, na gestão Alexandre Campelo, não pagou o que deveria ter pago naquele momento. Então o Vasco tem uma dívida e para causar uma melhor relação, construir uma melhor relação com o Internacional, o Vasco preferiu estender esse vínculo com o Sarrafiore, porque seria importante também para a relação entre os dois clubes. Ou seja, o Vasco fica com o Sarrafiore até o final de 22, o Sarrafiore termina o seu vínculo com o Internacional, porque ele é do Inter até o final de 2022, e com isso melhora a relação, o Vasco paga os salários do Sarrafiore, o Inter não terá mais essa responsabilidade, e fica tudo certo entre as duas partes. Muita gente ainda criticou, mas contudo, acredito que é uma boa opção. O Sarrafiore é um jogador jovem, que tem muito a crescer, é uma promessa ainda do futebol argentino, e é depositado grande esperança em cima do atleta. Então, vamos esperar. O Vasco resolveu tomar essa atitude, ele fica até o final de 2022, a gente espera uma recuperação boa, rápida e necessária, o suficiente para que ele possa voltar o melhor possível e ajudar o Vasco nessa próxima temporada. Se depender de raça, vontade, como ele demonstrou nesse último jogo contra o Confiança, nós teremos de sobra do jogador no ano de 2022. Se você de fato também não concorda com essa renovação, deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque eu faço questão de responder a cada um de vocês. O certo é, Sarrafiore é um jogador do Vasco até o final do ano que vem. Esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que todos seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, se inscrevam, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Vamos que vamos, fiquem com Deus, uma ótima segunda-feira e 6 horas, volta aqui, porque a gente vai também estar aqui trazendo as últimas novidades, meio-dia e 6 horas todo dia, para você, torcedor vascaíno. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas.